sou Paulo Gustavo de Barros Carvalho, nascido em 18 de novembro de 1943, em São José do Rio Preto, São Paulo. Sou o sétimo filho de uma família de 11 irmãos. Meu pai era promotor público em São Paulo e minha mãe do lar. Aos 3 anos de idade nós mudamos para Campinas, onde eu fiquei até 1962. Minha família é uma família muito católica. Meu irmão, o segundo, tinha sido da JEC, Juventude Estudantil Católica, e eu já com de 13 para 14 anos, quando estava no ginásio, entrei na JEC, Juventude Estudantil Católica. Então nessa época, 1958, entre 58 e 61, eu pertencia à JEC, e foi o momento em que o Papa era João XXIII. O Concílio do Vaticano II e a abertura da Igreja para o social. Nessa época eu era um anticomunista convicto, já participava do movimento estudantil contra os comunistas, inclusive participei em 1960, participei de um congresso da União Paulista dos Estudantes Secundários, e nós fomos lá para combater os comunistas, que eram aqueles que dominavam o movimento estudantil, tanto secundarista como universitário. E eu tinha um irmão que era seminarista em Nova Friburgo, num seminário jesuíta, e era aluno de um filósofo chamado Padre Henrique de Lima Vaz. Então foi nessa época que eu tive o primeiro contato com a ação popular. O Padre Henrique de Lima Vaz, ele foi, de certa forma, um dos ideólogos da ação popular. Em 1962, em 1962 eu vim para Curitiba fazer vestibular para medicina, entrei na faculdade e comecei já participando do movimento estudantil, fazia parte do departamento cultural do DANC, Diretório Acadêmico Nilo Cairo. Em 1962, eu entrei na JUC, Juventude Universitária Católica, aqui em Curitiba. E era um momento assim, de uma mudança, de uma luta, podemos dizer que era uma luta interna dentro da igreja, entre aqueles que concordavam com as orientações do Concílio do Vaticano II e do Papa João XXIII, e aqueles que eram conservadores. Curitiba a igreja era fundamentalmente conservadora. E nessa época também eu tive contato com o documento base da Ação Popular, que foi o documento inicial em torno do qual se organizou a Ação Popular. Em 1963, eu passei a fazer parte da equipe regional da JUC e comecei a fazer um trabalho aqui em Curitiba e também em Florianópolis, com o pessoal da JUC. Em 63 eu já tinha avançado bastante do ponto de vista da consciência política, ainda era um anticomunista, mas um cristão, podia dizer que era um cristão progressista. Participei
participei de um curso com o Paulo Freire, de alfabetização com o Paulo Freire, em Florianópolis. Participei do Congresso Nacional da UNE, em Santo André, em 1963. Em 1964, na época do golpe, né, eu participei da famosa resistência democrática. Nós éramos estudantes e na noite de 31 de março para 1º de abril de 64, nós nos reunimos no DCE a fim de fazer a resistência democrática. E nessa época dentro da JUC era uma verdadeira guerra. Por quê? Porque o bispo, Dom Manuel Delbu, ele tinha colocado como assistente espiritual da JUC um padre que era a quintessência do reacionarismo, que ele foi muito conhecido, porque depois teve um programa de televisão chamado Padre Emir Khaluf. Então aquilo lá era a guerra era diária. Todas as reuniões nós quebrávamos o pau. E em 64, por ocasião do golpe, daí então foi pior ainda, porque ele era o patrono do Comando de Caça aos Comunistas, o CCC. Então, nessa resistência lá no DCE, que é o mesmo prédio hoje, onde é o DCE, nós no 2º andar lá, e na calçada da frente, ali na Rua General Carneiro, tinha o pessoal do CCC, que tinha sido abençoado pelo Emir Khaluf. Então, em 64, com a derrota do golpe, continuei a minha militância. O senhor lembra quem estava com o senhor nessa véspera do golpe? Nessa reunião lá no DCE? Qual era o clima? Não, o clima era de tentativa de resistência, de muito medo, né? E até teve um acontecimento um tanto quanto hilário. Por quê? Então teve um momento lá vamos fazer um levantamento, que armas que nós temos. Né? O que se tem de arma para resistir ao golpe? Então só existia uma única arma lá, que era um 22 de um estudante um revolvinho calibre 22 de um estudante de direito. Esse daí era lembro que teve um sargento do exército lá, conversando com a gente, vendo se nós estavam precisando de arma. Quantas pessoas eram? Você sabe, assim, éramos, acho que uns 50, 60 pessoas. Fizemos a vigília a noite toda. Quem que eu lembro que estava lá era o hoje senador Roberto Requião e se eu não me engano, era Luiz Carlos Meinert, que era o presidente do Diretório do Direito naquela ocasião. Depois com as notícias de que o golpe tinha prevalecido, nós fomos nos reunir na sede da UP. O movimento estudantil aqui no Paraná tinha uma característica, né? Se nós formos olhar todo o movimento estudantil no Brasil inteiro, o Paraná era o movimento estudantil mais conservador. Né? Desde 62, ele era comandado pela direita, não era bem a direita, era pela democracia cristã. Era o pessoal da JDC, Juventude Democrata Cristã, que
dirigia a UP, né? Mas já em 1960, na eleição de 1963, esse grupo, que nacionalmente se dizia da AP, mas na realidade era um grupo da JDC, tinha sido derrotado pela direita. Então, a única união estadual dos estudantes que estava na mão da direita era a do Paraná, já. Então nós fomos nos refugiar com a direita lá na UP. Passado esse período, houve um refluxo muito grande, mas em agosto, setembro, não recordo bem a data, ia ter uma nova eleição da UP, né? Para a sucessão da presidência lá. Então nós formamos uma chapa que chamava Chapa Afirmação da Liberdade Universitária, onde o Roberto Requião era o candidato a presidente e eu era candidato a uma das vice-presidências. Nós fizemos uma campanha, ainda a repressão não tinha havido repressão ao movimento estudantil aqui ainda. Em 64. Aliás, durante as férias de julho, né, tinha havido algumas prisões. O presidente e o vice-presidente do diretório da medicina do DANC tinha sido preso e tinha havido um IPM, né, um inquérito policial militar na universidade, onde 3 ou 4 professores tinham sido cassados, né, que eram do direito, o Vieira Neto, na medicina tinha sido cassado o Amilcar Gigante, e tinham sido processados alguns estudantes que tinham sido punidos. Nós éramos 2 Paulos no departamento cultural do DANC, né? E os 2 eram conhecidos como Paulinho. Só que eu era conhecido como Paulinho comunista, mas na hora do... O senhor era anticomunista? Era comunista, mas era com o meu apelido conhecido na minha turma, no movimento estudantil, na faculdade de medicina, na minha turma, era o Paulinho comunista. E eu não fui incomodado. Não fui incomodado, e quem foi o outro Paulo, que era Paulinho também, que trabalhava também no departamento cultural, foi quem foi suspenso, entrou no inquérito, e eu escapei. Apesar de eu ser o Paulinho comunista, eu escapei. Que tipo de ação vocês, no diretório e junto com os estudantes, vocês faziam panfletagem, reuniões? Não, nós fizemos... Em 1960, no segundo semestre de 1962, no primeiro semestre de 1962, nós tivemos a famosa greve do terço, onde os estudantes reivindicavam a participação de 1/3 nos órgãos colegiados da universidade. Foi uma greve nacional, e aqui foi um dos primeiros lugares a entrar em greve. Nós entramos em greve por um problema interno nosso em relação à faculdade de medicina, mas aí em seguida veio a greve e nós ficamos 3 meses de greve. Eu já era comprometido com o movimento estudantil, então participei dessa greve. Fui um dos poucos que ficou praticamente o tempo todo aqui em Curitiba. Então, nessa época,
né, na época anterior ao golpe, a grande bandeira de luta era a reforma universitária. Né? Depois de 64, depois da campanha, né, da campanha pela UP, né, a nossa bandeira era a bandeira da luta contra o acordo Meckelzide, né, o decreto 477, né, e contra o Suplicy. Mas, na realidade, após o golpe, houve um refluxo muito grande, né, do movimento estudantil. Depois dessa eleição, onde a gente ainda teve tivemos alguma resistência, né? Daí só fomos retomar mesmo as atividades. Eu comecei a participar da atividade, fazendo pichações pelo voto nulo, né, nas eleições de 65, nas eleições de 66. Então nós fazíamos os bastões de cera com carvão, né, e saíam na madrugada para pichar as paredes, né, pela campanha do voto nulo. Naquela época também então, como a ação popular aqui era muito pequena, né, não era muito grande, praticamente depois do golpe a maior parte do pessoal saiu. Então, em 65, 66, né, fui apelidado pelo Roberto Requião de 50%. 50% porque ele dizia que a AP só tinha 2 militantes. Né, eu e um outro hoje, um companheiro médico falecido já, Dr. Regis Prockman, né, nós éramos os dois militantes da AP. Então, basicamente a atividade, né, foi essa, especialmente a campanha do voto nulo. Em 1966, né, em 67, já com o movimento começando a retomada do movimento, com o movimento no Rio e em São Paulo, daí houve passeatas aqui, né, nas quais eu participei. Mas o meu trabalho principal ainda era na JUC. E a JUC sempre foi um movimento de resistência à ditadura. Em 1965 começa a reorganização do movimento estudantil, né, da Ação Popular, AP. Então eu fui convocado, como era um dos remanescentes da AP aqui no Paraná, eu fui convocado por uma reunião de reorganização da Ação Popular, do movimento estudantil da Ação Popular em São Paulo. Fui para São Paulo e nós fizemos uma reunião clandestina. E era uma reunião clandestina que era para terminar domingo. Né? Na segunda-feira à tarde, nós fomos o local onde estava a reunião, que era um pensionato lá na Rua Cardoso de Almeida, foi invadido pelo DOPS e nós fomos presos em 15 pessoas. 15 pessoas lá. Então essa daí foi a minha primeira prisão, né? Aquela história de comer muito papel, entendeu? Sim, porque nós não tínhamos nenhuma experiência, a experiência da clandestinidade, né? Nós estávamos começando a experiência da clandestinidade, então você tinha anotação, na hora que você foi preso, tinha um monte de anotação, então era um tal de comer papel, engolir papel, por causa para esconder, para não entregar para a polícia, né? Nós ficamos... mas acho que uma semana nós ficamos presos no DOP, mas eram 13 rapazes e 2 moças,
né? Nós ficamos Mas a vantagem que nós tínhamos nessa época foi que nós ficamos todo mundo junto. Então deu para combinar os depoimentos, né? Nós passamos passamos muito menos do que a APE e muito mais como o pessoal da JUC, mas na realidade nós éramos da AP mesmo, né? Uma tentativa primeira tentativa de reorganização do movimento estudantil. Né? Esses interrogatórios foram violentos? Não. Então, nessa época nós não fomos torturados, foi razoavelmente, foi mais tranquilo, né? Não teve tortura. Tortura foi muito mais em 1964 com o pessoal do Partido Comunista, e esses foram os que sofreram mais. Sim, mas o pânico de que isso pudesse acontecer. Sim, que podia... já é uma tortura em si, né? Mas ainda, perto do que foi depois, isso daí foi muito tranquilo. Daí foi processado, daí fomos processados. Nessa época, tem duas figuras, né, pelo menos duas figuras públicas, aliás, três figuras que depois se tornariam públicas, né, e pessoas importantes, especialmente no governo do Fernando Henrique, com os quais eu fui o preso. Um era o famoso Sérgio Gordo, né, o Sérgio Mota, que depois foi ministro das Comunicações, o ministro o Luiz Fernando Mendonça de Barros, que depois também foi ministro do Fernando Henrique, e Egídio Bianchi, que foi presidente dos Correios. Esses daí foram meus companheiros da primeira prisão. Daí, em 1966, então 64, 65, 66, eu continuava participando da JUC, da equipe regional da JUC, né, participando dos encontros nacionais da JUC. Em 1966, né, começa a voltar o pessoal que tinha se exilado, o pessoal da direção da AP, especialmente o Aldo Arantes, o Betinho, né, são pessoas que voltam para cá e passa a se dar um movimento de mudança dentro da AP, né, a transformação da AP, que era um movimento socialista, progressista, né, mas com uma base filosófica não marxista. Então começa a se discutir o marxismo dentro da ação popular. Então, em 1967, nós fizemos aqui um encontro nacional do debate teórico ideológico da ação popular numa chácara dos Saletinos em Ponta Grossa, né? Nós organizamos esse encontro. Então e ao mesmo tempo, né, a nova ação popular, né, foi resultado de uma fusão de dois grupos. Né, o grupo remanescente ao qual eu pertencia, que vinha desde antes de 64, e um grupo de pessoas, de intelectuais, especialmente intelectuais, que tinham pertencido ao PSB e que tinham uma formação marxista, né, dentre os mais conhecidos, um é o falecido escritor, jornalista Valmor Marcelino, o Edésio Passos, depois tinham alguns outros jornalistas, e então foi organizada uma reunião pela direção nacional da AP, uma reunião entre o nosso grupo, no qual eu fui representante,
com essa turma nova que vinha com outro tipo de formação. E daí então foi implantado o comando provisório, o comando provisório regional, que era responsável por Paraná e Santa Catarina, do qual faziam parte o Edésio, o Valmor e eu, né? E éramos responsáveis por organizar o partido, né, Ação Popular no Paraná e Santa Catarina. Em 1966, eu já tinha meu processo estava correndo em São Paulo, né, e eu estava no quinto ano da faculdade. Estava no quinto ano da faculdade, fui para duas finais, porque coincidia o dia de prova com o dia de audiência, de audiência em São Paulo, né, e eu não podia dar bandeira de que estava sendo processado, né, em São Paulo, então perdi a prova, e isso significou que tirei 0 e tive que fazer a final, mas eu passei tranquilo, né, não teve problema. Em 1967 teve uma greve grande na Faculdade de Medicina, e eu fui o único sextoanista que participou da greve, né, porque naquele tempo, sexto ano, como era só internato, todo mundo estava querendo se formar, ninguém participava de greve, mas eu era muito Caxias e eu fui o único que participei da greve, né? Fui em 1967, né, eu me afastei da JUC, né, passei a ser só da AP, foi o período da minha transformação, né, comecei a estudar o marxismo, né, e fui progressivamente me tornando um marxista. E em 1967, 1968, a Ação Popular começou a ter uma influência muito grande do pensamento de Mao Tse Tung. Não, para mim, que era um cristão progressista, né, naquele tempo não existia ainda a teologia da libertação, né, mas tinha aquela questão do amar o próximo, de servir, né, de trabalhar com os pobres, os menos favorecidos. E a influência do Mao sobre mim foi muito grande, porque eu nunca me esqueço que tinha um texto dele muito interessante que era servir ao povo. Então, para mim, a minha mudança e a minha passagem, né, a minha mudança ideológica, de base filosófica, o rompimento com a igreja, né, tendo de um lado uma igreja conservadora e de outro lado uma perspectiva de servir ao povo, né, isso aí para mim foi uma mudança bem tranquila. Na medicina, que apesar de que eu não... Na realidade, formei em 1967, mas não, a medicina para mim já não era mais importante, não era prioridade. A prioridade era a revolução. Você chegou a se formar em medicina? Me formei em 1967. Me formei em 1967, eu era da direção regional da AP, né, do Paraná e Santa Catarina, e comecei a me preparar, a perspectiva era de ir como clínico geral para o interior, estava me preparando para aprendendo cirurgia, né, porque como um militante, a militância era muito mais importante para mim do que a faculdade, eu me formei, mas não sabia muita coisa. Então estava me preparando. Só que dentro da AP, a influência
a influência do maoísmo e principalmente a influência da Revolução Cultural que estava ocorrendo na China nessa época, né, começou dentro da PEU um movimento de transformação ideológica. Né? Então, o que era esse movimento? Era um movimento de integração na produção. Né? Aqueles militantes de origem pequeno-burguesa, estudantes, intelectuais, né, deviam se integrar na produção, seja na produção operária, seja na produção camponesa. Então, em fevereiro, março de 1968, eu larguei tudo e fui me preparar para integrar no campo. Né? Eu fui para o sul de Santa Catarina, na cidade de Araranguá, fui morar com alguns amigos, né, que eram camponeses lá, né, pequenos proprietários, antigos mineiros, né, do carvão, lá na região de Criciúma, e fui morar com eles para me preparar para ir para o campo. Fui aprender a colher mandioca, preparar a farinha, cuidar do fumo, e ao mesmo tempo fazia um trabalho político, né, fazendo os contatos na região de Tubarão, na região de Florianópolis, que eram regiões onde nós tínhamos amigos, né, amigos da AP. Em maio de 1900, e eu continuava sendo da direção regional, né, vinha para Curitiba para as reuniões. Daí, em maio, eu fui convocado para uma outra tarefa, que era a tarefa de apoio à direção nacional. Então, fui deslocado para São Paulo. Para fazer uma tarefa de apoio que era a célula de serviços. Né? Era uma célula de apoio que organizava o relacionamento da direção nacional com as regionais, as relações entre os dirigentes regionais, né, o local, a organização de reuniões. Em quais estados a AP estava organizada nessa época? Praticamente todos os estados. Né? Já tinha lugares importantes no Nordeste, quase todos os estados tinham, tinha gente no Pará, tinha gente no Maranhão, tinha gente no Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia tinha bastante gente, tinha Goiás, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, para apoiar a direção nacional. Tinha uma direção nacional que era composta por cinco pessoas, né? Então, e eu comecei participando de uma célula de serviço, né? Então, para mim, nessa época, era assim. A escala de valores era assim. Era, em primeiro lugar, a Revolução, em segundo lugar, era o partido, depois que vinham as outras coisas. Então, larguei tudo, deixei de ser médico e era um militar. Eu não tinha, só deixei uma namorada aqui, terminamos o namoro. Não deu para continuar? Não deu. Namoro e Revolução? Não, naquele momento não dava. Né? Daí fiquei em São Paulo de 68, 69 até 70, até 1970. Né? Participei da organização da primeira reunião da Direção Nacional Ampliada, que foi em 68. Daí, em 68, houve uma mudança, né? uma mudança na direção nacional, e foi criada a Secretaria de Organização
a qual eu fiquei subordinado. Continuava coordenando como responsável pelas células de serviço. Eu era o dirigente das células de serviço e participava desse grupo que era chamado de Secretaria de Organização. Nós éramos então existe, como é que funcionava, né? As regiões, né? Então então o pessoal das regiões, dos estados, eles vinham e era todo na base, né, de senha e contra-senha. Então tinha esquemas de chegada, pontos, lugares de encontro, né, onde você ia. Então nós tínhamos que, todo dia, né, o pessoal da célula de serviço tinha que cobrir uma série de pontos, ia estar com determinada característica, porque se viesse alguém das regiões, ia reconhecer pelo que ele estava, ia falar uma senha, tinha uma contrassenha para a gente articular. E tinha um esquema também, uma outra companheira, que fazia um percurso de diversos pontos para se encontrar, para articular e organizar o pessoal, os 5 membros da direção nacional. Quem eram esses? Era o Aldo Arantes, o Jair Ferreira de Sá, o Duarte Pacheco Pereira, o Paulo Wright, quem mais que tinha? Jair. Não, eram esses 4. Eram esses 4 que eram os 4 do comando nacional. Né? Primeiro, no começo foi o Aldo, que era o dirigente principal, depois passou a ser o Jair Ferreira de Sá, falecido. Né? O Paulo Wright é um dos desaparecidos, foi assassinado pela ditadura. O Aldo é deputado, acho que é deputado federal hoje, ou foi deputado federal, e o Duarte foi trabalha em São Paulo, é um jornalista, um teórico. Tinha então o meu superior, né, o secretário de organização era o João Batista Drummond, que é um dos assassinados, foi assassinado pela ditadura no massacre da Lapa, né, em 76. Então, daí eu fiquei fazendo esse serviço, né, da direção, junto à direção regional, nacional, até começo de setembro de 1970. Em 1970, o Dorival, né, que era o Jair Ferreira de Sá, que era o dirigente principal. Só para retomar, o senhor estava em São Paulo, desse esquema, na clandestinidade, tinha outro nome? Tinha. Qual que era o seu nome? Você sabe que o meu nome, eu tinha um documento lá que era Antônio qualquer coisa. Como assim, Antônio qualquer coisa? É que eu não lembro. Não lembra? Não lembro. Né? Não lembro, filho. Porque naquela época você falsificava uma certidão de nascimento, e tirava uma carteira de trabalho. Tá? Então eu fazia eu tinha uma... depois da minha primeira prisão, né, meu pai sempre foi um reacionário, ele era um cara legalista, um promotor público. Né, então, depois da minha primeira prisão, quando eu era estudante, ainda tivemos um conflito muito grande, ele me ameaçou não me mandar mais dinheiro. Falei, porque não tinha problema, né, se eu não parasse de militar. Tudo bem, se eu não me manda mais dinheiro, eu largo a faculdade, porque militar eu vou continuar militando. Daí ele acalmou e
passou a me ajudar. E me ajudava muito, e me ajudou muito, né? Então, eles moravam em Campinas, eu São Paulo, então quando precisava de alguma coisa, quando tinha alguém para esconder, né, algum companheiro que precisasse de guarida, eles davam guarida. Inclusive, né, ele me emprestava um carro. Né? E se eu não me engano, foi abril de 1970, e eu tive um acidente em São Paulo, me bateram por trás, daí tive que fazer ocorrência, mas nessa ocasião eu estava com com os meus documentos mesmo. Então foi feito no meu documento. Em junho, mais ou menos em junho, né, o pessoal a situação estava bastante difícil, então a direção tinha tomado a decisão de que eu deveria voltar a ter vida normal, né? Voltar a praticar a medicina, e com isso, então, eu me inscrevi no Conselho Regional de Medicina, em São Paulo. Mas para fazer isso eu tinha que ir lá pessoalmente. Esses dois detalhes importantes, porque eles vão ter importância no futuro. Então, daí, retomando, né, no final de agosto, começo de setembro, o Dorival, o Jair Ferreira de Sá, que era o dirigente principal, estava voltando de uma viagem para a China. De uma viagem para a China e para a Alemanha, e estava participando de uma reunião dos partidos marxistas-leninistas em Santiago do Chile. E precisaria de alguém, né, que tivesse documentação em ordem para ir buscá-lo em Santiago, né, para entrar no Brasil com o material, né, para ele não ter que trazer nenhum documento, não correr nenhum risco. E eu tinha minha carteira do CRM, né, já sabia, né, ele já sabia quem eu era, né, porque vários companheiros tinham sido presos, tinham falado do meu nome, eles sabiam quem eu era, né? Mas como era para o exterior, né, não tinha problema, decidiram que eu ia. Então fiz uma viagem até Porto Alegre, de Porto Alegre peguei um ônibus, fui até Montevidéu, fiquei na casa de um companheiro lá, de lá de Montevidéu fui para o Chile. Fiquei lá, me encontrei com o Jair, né? E o Jair me pediu para que eu fiquei só lá esperando. Ele estava participando da reunião e eu estava aguardando para voltar com ele. Então ele me deu uma série de relatórios que ele tinha feito e pediu para datilografar os relatórios, né? O relatório da viagem dele da China, das conversas dele na Albânia, da reunião dos partidos marxistas-leninistas, então eu datilografei tudo isso. Daí nós voltamos, né? Daí voltamos, então eu quero fazer só um parênteses aí, que é uma coisa que eu preciso falar. É o seguinte, quem me recebeu e que era o contato da AP, no Chile, era muitas vezes candidato a presidente da República, José Serra. Ele que foi o contato que me colocou, que me recebeu lá no Chile. Eu estou falando isso porque acho que hoje ele está numa posição completamente diferente, mas ele ainda na época ele cumpria esse papel, apesar de exilado, né, ele estava exilado e cumpriu esse papel. Quanto tempo o senhor ficou no Chile até retornar com o Jair? Fiquei uns 10 dias. E foi uma coisa muito interessante. O dia que eu cheguei no Chile, dia 7 de setembro, foi 7 ou 4, não tenho certeza, mas foi o dia da vitória do Allende.
70. Foi o dia da vitória do Allende. Isso daí eu nunca me esqueço. Daí ficamos mais ou menos uns 10 dias. Quando você chegou no Chile, estava um clima... Eles estavam comemorando a vitória, do Allende. Mas eu fiquei só no hotel o tempo todo, só esperando. Para falar a verdade, nem conheci o Chile, nem conheci Santiago, nada. Daí voltamos, passamos por Buenos Aires. O Jair fez contato com o pessoal da vanguarda comunista lá. Daí atravessamos de barca para Montevidéu, né? Daí em Montevidéu nós nos dividimos. Eu estava levando todo o material, li literatura, tinha uma cópia do livro Negro da Repressão no Brasil, que eu estava trazendo para entregar para a direção nacional. Tinha os relatórios datilografados. Então daí nós decidimos que eu iria, né, tinha um esquema de passagem da fronteira em Santana do Livramento, né, Rivera Santana do Livramento, e que eu iria por lá, atravessar por esse esquema, e o Jair viria direto para Porto Alegre. Então viajei e continuava com o meu documento. Nós fomos parados, o ônibus foi parado umas 3 vezes, naquela época era a época dos Tupamaros, no Uruguai. Então fui parado por barreira do Exército umas 3 vezes. E não teve problema nenhum. Só mostrava minha carteira de identidade médica, era minha carteira do CRM e tal, tudo tranquilo. Daí, quando chegou em Montevidéu, quem fez a vistoria não foi o Exército, foi a Polícia Civil. E daí me pediram a tarjeta. A tarjeta, que é o papelzinho que eles dão lá, que a gente entra lá. E eu não tinha, porque não existia um acordo. Quando você ia de Porto Alegre até Montevidéu, não precisava de tarjeta, de nada. De Buenos Aires para Montevidéu também não precisou de nada. Eu falei, não, isso daí tem um acordo. Tem um acordo entre o Brasil e o Uruguai que não precisa. Não, mas para vir para o interior precisa de tarjeta. Não, mas não tem acordo. Não, então tudo bem, vamos para a delegacia. E eu estava muito tranquilo. Vou para a delegacia, estou no Uruguai, na pior das condições, eu peço asilo. O senhor estava em Montevidéu mesmo? Estava em Rivera já. Isso foi em Rivera. Fui lá para a delegacia, fico lá esperando, até que chega... Daí chega alguém lá e fala assim, examina ele. Daí foi a tragédia, né? Porque daí estava com uma mala, né, cheia de documento, livro. E daí eles examinaram, os relatórios estavam no forro do casaco, rasgaram o casaco, encontraram os relatórios, tudo bem. Daí então... Fiquei aquela noite lá, no dia seguinte, não, você vai para Montevidéu. Daí eu, algemado, fui para Montevidéu com dois policiais, me levaram lá, fui para uma prisão lá, não conhecia nada de Montevidéu, fui para uma prisão lá, fui interrogado, e na realidade não tinha nada tinha coisa da Argentina, coisa do Chile, mas não tinha nada do Uruguai. Daí ele chega e me fala assim, não, tudo bem, você não tem nada do Uruguai, não tem nada contra você aqui no Uruguai, você vai ser solto. Mas só que você vai ser solto onde você foi preso, né, que é Rivera. Daí voltamos, já não voltei algemado, né, voltamos para Rivera, e eu, tranquilo, né, a hora que eles me libertaram, eu vou procurar o contato e vai ser tudo tranquilo. Daí o que aconteceu? Quando descemos do trem, os caras me colocaram num jipe, né,
no jipe, daí eu estou ferrado. Daí comecei a gritar, estão me sequestrando, me sequestrando, me sequestrando, me deram umas porradas, sentaram em cima de mim e me levaram, né? Me levaram nessa altura do... Daí para onde me levaram? Para o Batalhão da Fronteira, em Santana do Livramento. Então eu brinco, digo que eu sou um precursor da Operação Condor. Porque em 1970 a polícia uruguaia me entregou para o Exército Brasileiro. Daí começou, daí foi um banzé lá, porque daí já espalharam toda a literatura, os livros, todo lá, tiraram fotografia minha com os livros por trás, né? Então, mas o pessoal já sabia que eu tinha sido preso, né? Porque tinha sido falado no Uruguai. Daí me levaram, no mesmo dia, fui levado num camburão, né? Fui levado para o DOPS de Porto Alegre. No DOPS de Porto Alegre, eu passei um dia, uma noite lá, daí era assim, os caras chegavam, ficavam ameaçando, davam umas porradinhas, falando, preso meu, ninguém bate. Né? Só você falar que você vai lá para a Ilha das Flores, tem uma Ilha das Flores lá no Rio Grande do Sul, né? Daí mostravam fotografia dos presos lá na Ilha das Flores, como é que eram as condições lá. Daí eu já tinha uma história montada, que eu dizia que eu tinha ido tratar de uma bolsa de saúde pública, ia fazer uma pós-graduação, uma especialização em saúde pública no Chile, tinha ido tratar disso. Tinham pedido para eu trazer a mala, eu estava trazendo a mala, não sabia de nada, né? Daí ficou a noite toda, no dia seguinte, né, os caras me pegam, né, algemam e me levam para o aeroporto. No aeroporto me põem no avião da FAB, no avião da FAB, um monte. Era final de semana, né? Final de semana, então devia estar se deslocando o pessoal que ia para o Rio. Daí eu com dois agentes da CISA, né, que é o Serviço de Informações da Aeronáutica, me levaram para o Rio, desci e me levaram para a base aérea do Galeão. Me puseram numa cela lá, isso daí foi, acho que era uma sexta-feira. Né, no sábado vai lá, vão dois policiais lá do Senimar e começam a me interrogar, e o Estevão? E o Dorival? Estevão era o nome frio do Duarte Pacheco, o Dorival era o nome frio o codinome do Jair, né? Então, eu me fazia de bobo, né? Contava a mesma história, fui tratar da bolsa. Esse cara falava, esse filho da puta, pô, deixa ele pelado na cela, sem nada, vai ver o que é bom. Aí me puseram pelado na cela e não tinha nada na cela. E comida tinha que comer com a mão, porque não tinha, eles mandavam aquela marmita quentinha lá, e tinha que comer com a mão, porque não tinha nada. Durante o dia era tranquilo, durante a noite, daí de madrugada esfriava, tinha que acordava com frio, tinha que ficar fazendo exercício para esquentar o corpo. Mas, então, o que acontecia? Lá era um centro de repressão também, né? Se eu não me engano, naquela época não era mais repressão política, mas era centro de repressão ao tráfico. Então, de noite, eu fiquei mais ou menos vários dias. Assim. Então, de noite ficava ouvindo a conversa lá dos presos. Hoje eu fui para a cadeira do dragão. Os
caras ficavam me dando choque. O outro lá, eu fui para o Pau de Arara. Me deram choque em tudo quanto é lugar, né? Na cabeça, no rabo. E eu só falando, pô, quanto tempo que eu vou aguentar, né? Quanto tempo? A hora que eles começaram a me torturar, porque eles deram umas porradas só, e não, né, não tinha. Não foi tortura brava no começo, nada disso. Mas quanto tempo que eu aguento? E eu tinha muito conhecimento, né? Eu sabia todo o sistema de organização, como que recebia as pessoas. Eles não sabiam quem era o senhor? Sabia. Sabia que o senhor Sabia. era Natural, sabia tudo. Né? Porque eu estava com a minha documentação. Né? E eles já sabiam quem eu era, já sabiam minha história desde 62. E eu sabia o que eles sabiam, né? Porque sempre que tinha preso, depois da prisão, vinham os relatórios. Né? E eu tomei conhecimento desses relatórios, sabia o que eles tinham falado, o que tinham falado de mim. Eles sabiam que eu tinha sido do Comando Regional, sabiam que eu era da Secretaria de Organização. Né? Então, eu sabia que eles sabiam, né? Eu tinha informação, que eles tinham informações até dezembro de 69. Então, eu não posso, eu sabia a casa de vários dirigentes. Então, se eu abrisse o bico, ia ser uma tragédia. Daí, então, não sei quanto que eu vou aguentar, então eu vou. Aí comecei a montar uma história, né? Uma história que me livrasse. Eu sabia que o problema principal deles era saber ponto, local de reunião e local de moradia dos dirigentes. Então, eu tinha que montar uma história que me livrasse dos últimos meses, né? Que eu não podia saber nada dos últimos meses. Aí, então, eu também sabia. Tinha ido um grupo, em 69 tinha ido um grupo para a China, que tinha viajado para a China, fazia curso de guerrilha na China, e eu tinha contato com alguns deles e tinha mais ou menos, e sabia mais ou menos qual era o esquema, como é que eles tinham chegado lá. Então, mas não vou falar, mas não posso falar que fui fazer curso de guerrilha. Então, daí o que eu fiz? Então, eu falei, muito bem, que eu tinha saído, né, que eu tinha me afastado da Secretaria de Organização no final de 69, porque eu ia me preparar estava me preparando porque ia fazer um curso na China, um curso de preparação política, porque eu ia passar a fazer a tarefa de articulação dos partidos comunistas na América do Sul. Né, ligando a questão, já que eles já tinham o relatório da reunião dos partidos marxistas-leninistas. Tinha as informações da viagem da China, né, daí eu montei essa história, que tinha viajado em janeiro para a China, né, tinha feito o curso, tinha voltado em julho e tinha ficado lá no Chile para a reunião dos partidos marxistas-leninistas em setembro e estava voltando, né, aqui para me articular aqui para assumir a nova tarefa. Então essa era a história que estava montadinha. Se o negócio ficar feio, vai ser essa história que eu vou contar. Daí eles me levaram para o. Daí, né, que eu sei que é o que falaram, né, mas eu estava. E fui saber mais tarde, né, porque a partir daí tudo era encapuçado e algemado. Né. Então daí me levaram, né,
num final lá para um lugar lá que era um prédio, eu sei que era um prédio, porque eu subi um monte de andar, onde eu fiquei sabendo depois que era o primeiro distrito naval. Me levava lá num quartinho, me colocavam algemado numa cama de campanha, e nesse dia me levaram e me puseram num barco, né? Daí fui terminar lá, terminar numa guarita, que era lá na Ilha das Flores, né? Fiquei o final de semana lá na Ilha das Flores, me levaram de novo para o Distrito Naval. Daí começou. Durante o dia era mais ou menos calmo, você via o movimento, mas quando você terminava o movimento, daí eles me pegavam, me levavam para uma sala lá e começavam a interrogar. Daí dava umas porradas, esmagamento de testículo, enfiar a mão debaixo da costela. Mas durava mais ou menos, durava um tempo, depois desistiu, voltava para a cela no dia seguinte. Até que um dia me pegaram e me puseram num lugar lá e me levaram para um outro lugar lá. Daí estou lá encapuçado de algemado, daí chega um cara no meu ouvido, filho da puta, como meu nome, Capitão Roberto, como que meu nome, o maior torturador do DOI-CODE do Rio, como que eu não estou, como que meu nome não está no livro negro, né? Como que eu não sou citado? Daí outro acontecimento hilário hoje. Daí eles me levaram para... Daí tira o capuz e me levaram para uma sala para fazer a qualificação. Ou seja, para pegar os meus dados, tirar a fotografia antes da tortura, para não ter nada. Daí vou lá, daí o soldadinho, seu nome, um soldadinho lá, seu nome, meu nome. Onde é que, daí, onde é que você mora? E eu eu já estava em São Paulo, dava sempre o endereço de Curitiba. Rua Tobias de Macedo, 69. Casa ou apartamento? Pô, falei, é um prédio de apartamento. Até os caras chegarem lá, estou ganhando tempo. Casa. Soldadinho deu um pulo. Capitão! Tá mentindo! Deu o endereço de Curitiba, disse que é casa e é um prédio, porque eu tenho um amigo que mora lá. Daí ali. Daí me arrancaram de lá, me puseram no corredor. No corredor era porrada para tudo quanto é canto. Caí no chão, me chutaram, daí me levaram para uma sala, rasgaram minha roupa, deixaram pelado, jogaram água e começaram o choque. E choque direto da parede. Pau! Aquele negócio lá, aquele choque lá, se contraía todos os músculos, levantava a cabeça, pau! Na hora que tirava o choque, caía a cabeça e pau, e pau, e pau, e pau, e pau. Pau, chegou um momento, não posso correr risco. Desde que eu falo. Aí contei a história. Dei a estrutura da organização até dezembro, sabia? Eu tinha participado de uma reunião em março, né? Sabia que tinha mudado um monte de coisa, sabia qual era a estrutura que tinha os companheiros que tinham sido presos e que tinham falado, sabia qual era a estrutura, montei. Então me livrei dos 6 meses. Contei a minha história da ida para a China. Daí eles mandaram para a cela lá, daí estava estropiado, me quebraram uma costela, tinha tirado um pedaço da língua, infeccionou a língua, daí tive que tiveram que me dar um benzetacil para curar.
No dia seguinte me chamaram lá para confirmar o depoimento, mantive minha história. Daí depois eu estava... Então era assim, tinha um corredor e no final um outro corredor. No corredorzão, as portas eram de madeira, você não enxergava nada na cela. E lá no fundo aquela era uma fila de celas com grade de ferro, e a minha era a última do corredor. E era no segundo andar. Sala de tortura embaixo, você ficava ouvindo tortura o tempo todo. Daí era muito interessante, porque daí o cara gritava lá, cabo da guarda, traz fulano. Toda vez, traz o Paulo. Daí o cabo da guarda começa a subir, sobe a escada, aquele molho de chave balançando. Fala, agora sou eu de novo. De repente ele para. Põe o capuz. Daí você dá uma aliviada, fala, não sou eu. Não sou eu. E vai, mas era... Então era o dia inteiro, a noite inteira, você ouvindo. Mas eu conseguia dormir. Né? Isso era uma coisa... Dormir foi... Até que um dia os caras chegam lá na cela, nunca mais fui chamado depois daquele segundo dia. Pega suas coisas aí que você vai para o Distrito Naval. Tá bom. Peguei as coisas, daí vai lá para um camburão. Daí começa a ouvir vários outros presos, começa a ouvir a conversa lá. Porque o Tiãozinho não precisava fazer isso. Daí eu estou ouvindo a conversa, falo, o Tião é o Marco Melo, né? Você que é o Paulo, sou eu mesmo. Daí era um pessoal da AP também que tinha sido preso no Rio, tinha sido uma queda grande. Daí chegou lá, todo mundo saiu, de repente coloco mais dois e voltamos para o DOI-CODE de novo. Daí chegamos no DOI-CODE e eles me puseram junto com os outros dois. Daí que eu fiquei sabendo o que tinha acontecido, conheci os dois. Um tinha sido aqui do Paraná, o outro era da direção nacional, era da UBS, então conhecia também, conheci os dois, daí que me puseram a par do que tinha acontecido, que era a prisão. Daí fiquei mais um tempo, daí eles começaram a me chamar, daí me chamaram várias vezes lá, né? Várias vezes para pegar detalhes. Teve um dia que eu fui servir foram dar uma aula para os caras de agulhas negras lá, então tinha todos aqueles miliquinhos lá, aspirante a oficial lá, que foram participar da sessão de interrogatório lá. Mas a partir daí nunca mais me bateram. Né? Nunca mais me bateram, mas daí começaram a pedir detalhes. E detalhes da viagem. Então tinha que contar detalhes da viagem. Então, como é que eu tinha chegado, daí não podia falar do Serra, então era um outro contato. E todos os contatos que eu dei eram pessoas que eu sabia que estavam asiladas, que já não estavam mais, que já tinham saído do Brasil fazia algum tempo. Daí falei que tinha ido para Chile, do Chile tinha ido para a França, da França tinha ido para o Paquistão, do Paquistão tinha entrado na China, que era o esquema que eu sabia que tinha ocorrido lá. Daí começava a pedir nome dos professores, então tinha que gravar para não cair em contradição. Então pegava cinza de cigarro, misturava com pasta de dente, escrevia os nomes dos chineses lá que eu tinha inventado, né? Para não cair em contradição. Daí enfiava no meio do colchão, daí tirava de vez em quando tirava lá e ia decorar os nomes. Tem um dia que
me levam para o Distrito Naval, aí o pessoal do Senimar começou a me interrogar. Então, eu mantendo sempre a mesma história. Sempre a mesma história, sempre a mesma história, que tinha que fazer me preparar para ser o curso na China. Aí eles engoliram. Engoliram, depois passei um medo terrível, porque no final do ano, no final de 70, antes do Natal, me levaram de novo para o DOI-CODE, para o DOI-CODE lá da Barão de Mesquita, que é o quartel da Polícia do Exército da Barão de Mesquita, para fazer, porque o DOI-CODE de São Paulo estava me querendo. Foi o final de ano que, nossa, vai começar tudo de novo, vou chegar lá em São Paulo, né, se os caras não engolirem minha história, vai ser aquele medo, né? Apesar de que eu já estava mais tranquilo, porque nessa altura do campeonato, mesmo que eu falasse, todo mundo já tinha, né, já estava todo liberado, com certeza tinham mudado de casa, todos os esquemas tinham mudado. Daí mas daí, São Paulo não te quer mais, daí fui para a Ilha das Flores, voltei lá para o Senimar, lá no Distrito Naval, daí fui para a Ilha das Flores, daí fiquei o ano todo na Ilha das Flores até novembro. Né? Nesse meio tempo, o pessoal do Senimar esteve lá me interrogando sobre algumas pessoas aqui de Curitiba, porque eles estavam fazendo uma série de prisões aqui, né? E eu dizia que não sabia o nome de ninguém, mas no final, depois ele volta lá com a fotografia do Valmor Marcelino, né? E eu disse que não era eu, que não conhecia, que perguntou se era o Marinho, não conhecia, eu nem sabia. Nem sabia que ele tinha sido preso mesmo e que ele tinha aceitado. Ele já estava tendo uma vida normal aqui. Daí, em novembro tinha sido relaxada a minha prisão, né? Então teve um dia lá que me chamaram, você arruma suas coisas aí que você vai embora. Tudo bem, fui lá aí foi para o Distrito Naval, eu e mais 2. Saiu o primeiro, saiu o segundo e nada. Daí a pouco, no final da tarde, assim, teve problema com o seu documento, aí você vai ter que voltar. Daí fui lá voltei para a Ilha das Flores de novo. Daí no dia seguinte me levaram de novo para o Distrito Naval. Daí eu estou lá no Distrito Naval, nem subimos lá, ficamos lá embaixo. Daí estou vendo minha mãe, meu pai, meu advogado estão chegando assim, daí os caras me pegam, me põem numa veraneio e me levam para o SOPS. Daí, quando chega lá no SOPS também, daí tá chegando meu pai, minha mãe e o advogado, e eu estava sem óculos. Mas eu vi que no envelope estava qualquer coisa lá do Exército, e eu achei que era o primeiro Exército, uma carta, né? Estou indo para o primeiro Exército. Aí os caras me puseram numa veraneio de novo, 2 caras com metralhadora do meu lado, atrás de mim. Me lembro, daí fomos até São Paulo, paramos na Polícia Federal em São Paulo. No dia seguinte pegamos a estrada de Curitiba, deu uma paradinha lá em Registro. Daí me levaram lá para a Polícia Federal, que era na Carlos de Carvalho. E daí me levaram para uma delegacia, na delegacia de Santa Quitéria.
Daí está toda a turma que era minha contemporânea da P, lá, todo o pessoal que tinha saído da P, que estava tendo vida normal aqui. Então era o Valmor Marcelino, a Zélia Passos, o Edésio não, era o Valmor Marcelino, o Edésio Passos, a Elba Ravaglio, ainda tinha o Manfredini, o Luiz Manfredini, então vários, né? Então ficamos, daí que eu fiquei sabendo que tinha sido todo mundo preso, eles tinham aberto um novo processo e tinham me incluído no processo. Então já tinha um processo no Rio, abriram um processo em Curitiba. Daí a Zélia saiu, o Edésio estava preso em Minas. O Valmor Marcelino saiu, a Elba saiu, todo mundo foi. Daí sobrou eu, o Manfredini e eu. Daí fomos levados lá tinha uma celinha lá na Polícia Federal, na casa de Carvalho. Ficamos lá. Daí o Manfredini começou a ter umas convulsões lá. Daí liberaram o Manfredini, só eu. Daí passei meu segundo Natal e Ano Novo na cadeia. Aí no começo de janeiro fui levado para o DOI-CODE da Rua Tutóia, em São Paulo. O famoso DOI-CODE da OBAN. O senhor voltou para São Paulo? Daí depois de Curitiba. 72. Começo de 72. Me levaram para São Paulo. Daí, chegando lá, me puseram numa cela solitária lá, mas tinha um visor assim, daí eu olho, tinha um cara sentado numa mesinha lá escrevendo. E era um companheiro da AP que eu tinha sido dirigente dele, porque ele pertencia à célula de serviço, eu tinha sido dirigente com ele, tinha sido dirigente dele, falei, estou ferrado. Né? Daí já falei para ele, eu estou de janeiro a julho eu fiz uma viagem para a China. Né? Tudo bem. Daí me puseram numa cela, e nessa cela eu encontrei o Edgar Daquino Duarte. Edgar Daquino. Tá? Edgar Daquino era que eles chamavam ele de Ivan. Tá? Ele era um marinheiro, né, um marinheiro que tinha participado do Levante dos Marinheiros, tinha se exilado em Cuba e tinha voltado para o Brasil, estava com um documento falso, estava trabalhando na Bolsa de Valores e foi preso. E daí ele me contou que ele tinha sido procurado pelo Cabão Selmo, e os dois tinham sido presos. Né? Os dois tinham sido presos pelo DOPS. Né? E desde então ele estava preso. Eles falavam para ele, ficavam perguntando para ele onde é que estavam as armas. Ele falava que não tinha nada disso, que ele tinha levado. Estava tendo vida normal, tinha voltado, não estava trabalhando na bolsa, não tinha nada. E ele é um dos desaparecidos. Então isso daí eu sei que teve preso e que foi assassinado e desaparecido. É Edgar Daquino Duarte, que ele chama.
Ele é um da lista de desaparecido e eu sei que desapareceram com ele. Né? E hoje a gente sabe que desapareceram com ele porque ele sabia que o Cabo Anselmo tinha sido preso, né, e que o Cabo Anselmo era um agente infiltrado. Tá? Então por isso desapareceram com ele. Daí mudei, depois de um tempo mudei de célula, né, O senhor chegou a ficar quanto tempo lá? Eu acho que eu fiquei uns 15 dias. Eu sei que eu devo ter chegado no dia 10 de janeiro, pelos depoimentos lá, né, 10 de janeiro, de 10 a 20 e poucos de janeiro, eu prestei depoimento. Tem os depoimentos, os dias lá. Daí com ele eu fiquei uma semana. Daí teve um dia que ainda estava com ele na cela, um dia me chamam, acorda aí, vem aqui. Daí me levaram para ver uma moça presa, né? Uma moça presa. Ela estava hemiplégica, tinha um traumatismo na cabeça, e a hora que eu examinei ela tinha uma anisocoria. Uma anisocoria é uma pupila aberta e a outra fechada. E isso é sinal de um hematoma intracraniano. Né? Ela tem uma lesão e faz essa. Eu falei, ela deve estar com traumatismo, deve estar com hematoma, está correndo risco de vida. Vocês precisam levar ela para o hospital. E ela é hemiplégica, né? Então mas sei que eles não levaram. Eles não levaram porque o negócio deles era saber ponto e endereço. Então esse daí é a segunda. E aquilo lá era o dia inteiro. Né? Dia inteiro, noite inteira, você ficava ouvindo um grito de gente sendo torturada. Tá? Daí numa das células que eu tive lá, então estava preso com um rapaz da VAR Palmares. Então nós estamos lá um dia na cela, daí passam dois torturadores lá, né, conduzindo um preso todo cheio de equimose, né, de terno e de gravata, né, conduzido por dois, assim, tudo. Na hora que ele passou, os caras passam mostrando pra gente, né, daí o companheiro da VAR Palmares chegou e falou, esse cara aí é o Fradinho, é um dirigente da LN. Então, e as notícias que nós tínhamos de fora eram as notícias dos novos presos que chegavam lá. Uma semana depois, qual que é a informação? É que o Fradinho tinha sido morto num confronto com a polícia. Né? Foi outro que foi assassinado pela polícia. Daí eu fiquei, de lá eu fui para o DOPS, fui interrogado no DOPS também, sempre mantendo a minha história. Né? Nunca fui inclusive acareado com o rapaz lá, né, que sabia que eu não tinha feito a viagem. Quando chegou lá na cariação, ele falou, pode ser que eu tenha me enganado, papapi. No final não aconteceu nada para mim, porque eles continuaram aceitando a história. Daí fui para o DOPS, fiquei um tempo no DOPS lá, também interrogado, mantendo a história do DOPS. Nós fomos transferidos para o... Daí fiquei sabendo, daí eles abriram um novo processo em São Paulo. Daí fomos depois para o Tiradentes. Daí um dia, prepara suas coisas aí que você vai tem uma audiência em Curitiba. Daí tinha um japonês que estava preso comigo, que era que é de São Paulo, mas que
que era estudante de medicina no Paraná também, que era da AP, chamado Isamu Ito. Né? Então, o Isamu e Ito fomos colocados num camburão. Então, era um camburão que tinha duas partes, era um camburão dividido no meio, nós fomos num banco, o japonês e eu, o Ito, e no outro banco a Clair da Flora Martins, que é a deputada, que foi vereadora, deputada federal, né? Daí viemos para cá, trouxeram, nós tivemos uma audiência aqui. E nessa época o juiz togado, né, então a justiça militar tinha os milicos e mais um juiz togado, né, que era um juiz civil. O juiz era o Ramiro. Eu só gravei primeiro nome dele. O Ramiro. Ramiro era um cara muito legal. O que o Ramiro fez? A Clair não tinha prisão decretada. Então, o que o Ramiro fez? Ramiro mandou chamar o irmão da Clair e falou, leva ela embora, porque ela não tem prisão decretada, você some com ela. E soltou a Clair. Daí o Ito e eu, o pessoal queria levar a gente de novo para São Paulo, ele falou, não, eles são presos meu, vão ficar aqui. E daí nós fomos lá pro presídio, pro AU. Ficamos no AU, né, numa cela, então lá o AU era, perto de todas as outras prisões que eu tive, era o paraíso. Porque tinha uma galeria, né, uma galeria que era assim, era uma suíte, né, era uma cela com banheiro, 2 celas com banheiro e tinha mais um banheiro coletivo. E nós tínhamos uma chave da galeria. Tá? Então só preso político. Então um banheiro nós transformamos em sala de estudo, o outro banheiro era a cozinha. Então no começo nós reprocessávamos, nós recebíamos a comida pronta, nós reprocessávamos a comida lá. Depois de um tempo, o Ramiro levou o comandante do Conselho de Sentença, que era um major lá para conhecer, né? E daí passaram a fornecer os gêneros para nós. Nós que cozinhávamos. Tinha um... Quem era o diretor-geral na época? Do presídio, de nome não lembro. Darcy. Não era coronel, não. Não era o Eliseu Furquim, não. Ah, ele foi em 75, na verdade. Eu não lembro. É Ramiro Costa. Ramiro Costa, o juiz. O juiz, toda vez que nós vimos em audiência lá, ele chamava a gente, conversava com a gente, né? Era uma pessoa muito, muito legal. Permitiu saída para a gente, garantia banho de sol. Você ficou até quando? Eu fiquei até novembro. 72. Mas daí, em outubro, mais ou menos, veio o Zanetti, o Zanetti, que era um militante também do Paraná, que estava na Bahia, que tinha sido preso na Bahia, o Luiz Carlos Zanetti, mas daí, como todas as vezes, quando chegávamos na fase policial, né, na fase jurídica da justiça, daí nós descíamos um cacete, que lá era tudo mentira, que todo depoimento tirado sob tortura, né? Daí ele desceu o cacete. Óbvio, né, os advogados pediram o relaxamento da nossa prisão, eles não relaxaram. E eu estava certo que
Estava certo que ia passar mais um Natal e que só ia ser liberado depois do julgamento. Daí, um dia, passei um outro medo muito grande, foi em julho, né, na época da minicopa, tive uma audiência no Rio, então fui levado no Rio, fiquei lá no SOPS, né, e você vai ficar lá, não vai ficar lá, os caras vão me prender aqui, não vão prender, você fica numa tensão lá no subsolo, os ratos circulando na cela, foi uma experiência dura. Mas aí voltou para cá, porque ainda mais depois da tranquilidade, porque nós tínhamos banho de sol aqui, nós tínhamos banho de sol todo dia, né, era super tranquilo. No domingo nós recebíamos os familiares, tinha um salão lá que era cedido para nós, era um verdadeiro banquete, porque as famílias levavam comida, né, então era muito... Aqui em Curitiba era muito bom. Então daí, finalmente, um dia eu estou lá, chega no final da tarde, já estava convencido que ia ficar mais um Natal, mais um Ano Novo. Daí estão te chamando lá embaixo. Chegou lá embaixo, meu advogado, olha aqui, seu alvará de soltura aqui, né, vai lá pegar, você e o japonês foram soltos. Daí saímos dois. Daí ele falou que o Ramiro tinha negociado lá, eles tinham liberado, e que o Ramiro tinha pedido para a gente ir conversar com ele no dia seguinte. Eu, como ia voltar para a vida normal mesmo, né, estava muito abatido, porque para mim eu não podia ter falado nada, né? Mas daí fui conversar com ele, daí contou. Na véspera, foi no comecinho, foi um feriado, foi começo de dezembro, se eu não me engano, né? Tinha um feriado, e na véspera do feriado chegaram lá dois caras presos. Dois caras presos que tinham sido presos com base na Lei de Segurança Nacional, porque tinham matado um boi de um poceiro. Eram dois grileiros que tinham matado um boi do poceiro. Eu sei que no final de semana, no feriado, foi um tal de senador, deputado, só grandão visitar os caras lá. Daí nós fomos. Daí eles foram na segunda-feira eles foram para a audiência lá. Daí que nós sabendo, o Ramiro negociou. Esses caras aqui estão presos há 3 dias, vocês estão fazendo questão de soltar eles, os meninos estão presos há mais de 1 ano, e vocês recusaram soltar os meninos? Então eu solto eles se vocês soltarem os meninos. Aí ele chegou lá, no dia seguinte foi lá e ele me contou a história lá. E aí o senhor foi solto e retomou daí fui solto, normal, e ficou em Curitiba mesmo? Daí fiquei em Curitiba, daí que eu comecei a trabalhar em medicina de novo. E daí fiquei, só que, né, não tinha, daí em 1975, tinha um contraparente meu que ia me arrumar um emprego na prefeitura. Daí quando chegou na hora documento, o Jaime falou para ele, ó, documento, não precisa de documento do DOPS, mas eu preciso da Polícia Civil. Daí eu fui lá na Polícia Civil tirar, não forneceram o documento da Polícia Civil. Daí pedi silêncio, daí os caras não consideram silêncio. Então eu não tinha... Daí estava um grupo de amigos, dentre eles o Romeu Bertol, né, que esteve prestando depoimento esses dias aí, me convidou para ir com eles para o interior. Aí no final nós terminamos em Paranaguá.
fomos num grupo de médicos para Paranaguá, ficamos lá. Daí, eu não tinha emprego. Todo mundo tinha emprego, só eu e o Romeu estava terminando a residência. E eu não tinha emprego porque emprego não tinha atestado, né? Mas mesmo assim o Romeu e eu prestamos em 77. Em 77 teve um concurso para o INAMPS, lá em Paranaguá. Nós prestamos o concurso. O Romeu passou em primeiro lugar, eu passei em segundo lugar. O Romeu foi chamado, como ele não tinha documento, perdeu a vaga dele. Daí eu vim, né? Vim aqui no DOPS, tirar a certidão, e não é que me deram minha certidão. Me deram a certidão, daí a certidão da Polícia Civil eu tirei lá em Paranaguá, que não tinha problema nenhum, me fornecido, e fui contratado pelo INAMPS. Fui contratado pelo INAMPS até que 1 mês e meio, está certo, que eu aprontava todo dia. Todo dia tinha comício na minha antessala. Eu dizia que o meu contrato era um contrato de 20 horas semanais, portanto e eles marcavam 16 pacientes para mim, e em 4 horas eu não atenderia jamais 16 pacientes, né, que não dava para atender, e portanto que no máximo que eu ia trabalhar até 12:30. Era 8:30, ia trabalhar até 12:30, e 12:30, se eu terminasse, faltasse gente, eles iam ter que remarcar, porque o meu contrato era de 4 horas. Por isso você já falava que os últimos 4 você já pode remarcar, porque eu nunca consigo atender mais do que 12. E já é muito. Daí 1 mês e meio, mais ou menos 1 mês e meio depois, chego lá, não tinha doente. Não tinha doente, porque eu tinha... Daí, precisei falar com o superintendente. Fui lá falar com o superintendente. Parece que seu atestado da DOPS foi cassado. Você vai lá no departamento de pessoal em Curitiba. Daí cheguei aqui no departamento de Curitiba. Você perdeu o atestado da DOPS, cassaram o seu atestado da DOPS que foi dado por engano. Você então não tem mais condições de trabalhar, está demitido. Né? Recebe seus direitos aí, fui demitido. Daí entrei com processo, entrei com processo e ganhei esse processo, né? Mas nesse meio tempo eu fui para Campinas e comecei a trabalhar na saúde municipal, aquilo que a gente chamava saúde comunitária. Estava começando um movimento de saúde comunitária, né? Então eu fui trabalhar com um grupo que atuava lá naquela região. Fui trabalhar no primeiro posto de saúde comunitária em Campinas. Trabalhava em Campinas, Mojimirim e Itapira. Tá, e o senhor continuou na medicina e não militou mais nem em partido político? Militei. É? O senhor se filiou a qual partido? Me filiei ao PCdoB em 1978. De 1978 até 1982, até 1982 eu fui do PCdoB, que na realidade o pessoal da P se integrou no PCdoB. Né? Daí de repente, comecei lá, você começa a ajudar, porque para mim teve um problema muito sério. Né? Eu não tinha, apesar de continuar não ter abdicado de nenhum das minhas ideias, eu não tinha mais coragem de militar. Eu pensava assim, escapou de uma, né? 2 vezes vai ser muito difícil você escapar. E se eu tivesse falado alguma coisa, teria sido se
se eles não tivessem aceitado a minha história, tem um detalhe, né? Eu fui absolvido nos 2 processos. Nos 3 processos. No primeiro, de São Paulo, como eu já estava sendo processado no Rio, eles me liberaram. Em Curitiba, mas eu fui processado aqui em Curitiba e em São Paulo. Só que aquelas 2 coisas, né, aquele acidente, né, meu irmão conseguiu ir lá no trânsito, conseguiu uma cópia da ocorrência e a minha inscrição, isso tinha sido mais ou menos em abril, e a minha inscrição em junho, julho, no CRM de São Paulo, que eu tinha assinatura de próprio punho, foram as 2 provas que eu usei para dizer que nunca tinha viajado para a China, que aquilo lá foi tudo sob tortura, e eu fui absolvido nos 2. E todo o tempo que o senhor ficou preso? 2 anos e 3 meses e fui absolvido nos 2 processos. Então, daí em 77, indo para Campinas, começo a trabalhar, esse grupo era um grupo organizado, dirigido pelo PCdoB. Daí com esse negócio você vai se entrosando, começa a ajudar lá, ajuda a transportar gente para uma reunião, faz um negócio, de repente eu estava militando de novo. Né? Fui militante na região de Campinas. Daí, em 1981, né, teve uma eleição para o comitê regional. Eu era para ser candidato, mas por causa da prisão, eles colocaram outro, e daí pediram para eu vir fazer parte do comando regional provisório que estava reorganizando o PCdoB no Paraná. Eu me desloquei para Londrina, fui trabalhar em Ibiporã, trabalhava como médico e pertencia ao Comitê Regional Provisório junto com eram 2 rapazes de Londrina, 2 médicos de Londrina, o Fábio Campana e eu, que éramos da direção regional. Daí fiquei 1 ano lá, daí me transferiram, pediram para eu vir para Curitiba, vim para Curitiba. Daí em 1982 teve a conferência regional para a eleição do comitê definitivo, só que o PCdoB estava com uma política de aparecer com a própria face, né, querendo a legalização. Então para mim, 82 era plena ditadura ainda. E eu tinha duas escolhas. Né? Ou eu ia ter que assumir a política do partido, ou eu saía, porque não ia. Eu era dirigente regional, não ia ter condições de voltar para a base. Daí eu optei por sair do partido, porque eu não ia correr o risco, eu era um dirigente regional, sabia muita coisa, não ia correr o risco de ser preso de novo e de vacilar, não. Então, de lá para cá eu continuo um comunista, né, mas nunca mais voltei a militar em partido nenhum. E hoje sou absolutamente contra o PCdoB. Essa é a minha história. Aí fui ser médico, né? Fui ser médico de 77 para cá, só fui médico do serviço público. Fui médico de família em 2007. Em 2007 eu me aposentei na prefeitura e em 2010 eu me aposentei no Estado. Hoje eu sou um aposentado. Na Prefeitura de Curitiba e no Estado.
mas continuo não pode dizer que eu sou um comunista, não pode, porque o comunista tem que agir, né? Mas eu continuo com os mesmos ideais e a gente ajuda no que pode. O senhor casou? Casei várias vezes. Meu primeiro casamento em 1970. 2 meses antes de eu viajar, 2 meses antes de eu ser preso. Eles nunca souberam que eu estava casado, porque eu nunca falei que estava casado. Depois tive duas filhas, né, desse casamento. Uma faleceu com 14 anos de idade e a outra é uma moça. E hoje tenho 2 netos, uma moça casada, tenho 2 netinhos, um de 7 e um de 10 anos. Quando eles crescerem, eles vão saber a grande história de luta do avô. Não sei se eles vão se interessar muito, mas de qualquer jeito vão saber. Não entendem, mas já sabem. Porque eu nunca escondi, para mim é um orgulho ter sido preso, ter ficado esse tempo todo e de acreditar até hoje. Talvez não vá ver, mas que vai ter que mudar, senão estamos perdidos. Que a luta continua, né? E que tem muita coisa para ser feita. E que nós temos que ser fiéis ao povo. Nunca trabalhar. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte
o império da maldade, mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. Ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.